demorando. Sim, aí eu tenho até um colega economista que tem uns 6 meses por aí. Ele me questionou: Ortiz, o que você acha da margem equatorial? Aí essa postura que eu venho evoluindo, eu digo assim: olha, a gente tem que preservar o meio ambiente, sim, mas a gente não pode desconsiderar a expansão econômica que é necessária. E aí você tem que considerar o seguinte: a nossa matriz de transporte de carga ainda é largamente o caminhão. E o caminhão não está movido a eletricidade, ele está movido a diesel, que vem do petróleo. Então, se a gente expande a economia, precisa transportar mais coisas, matérias-primas, produtos industrializados, pegar onde tem os parques industriais, levar para os portos, se for parte disso exportada, ou as cidades maiores estão largamente nas faixas litorâneas, em cidades litorâneas ou próximas, é Belo Horizonte, é São Paulo, lá do norte, Belém e a Zona Franca de Manaus estão à margem do Grande Rio Navegável, mas que navios de porte médio e pequeno podem entrar, já os grandes já é mais difícil, os grandes graneleiros, né, de grande porte, de envergadura, para navegação de muitas toneladas, já é mais difícil. Então, as grandes cidades, pelo processo de expansão territorial do Brasil, se estabeleceram nessas faixas litorâneas, do sul, do sudeste, do nordeste. Então, aí tem muita coisa, muito mais coisa a transportar. Daí, desde a época de Getúlio, principalmente enfatizado em JK, e até passando pelos governos militares, muito a malha rodoviária se expandiu. Hoje, com essa questão de veículos elétricos, né, tem aí a BYW chinesa, já se estabeleceu na Bahia, onde era a fábrica da Ford, fechada no outro governo. Agora, as instalações foram readaptadas para essa nova fábrica da BYW chinesa. Já está produzindo automóveis elétricos. Outro dia eu fui no Shopping Tijuca, tinha lá um setor de estacionamento com tomadas para os automóveis. O pessoal chegava lá, ia fazer compras, ia serviço no shopping, plugava lá a tomada do seu automóvel, ficava lá abastecendo, e ia passar algumas horas lá e o carro estava sendo abastecido. Já está disponível isso, até vários condomínios já tem isso. Aqui no Rio de Janeiro, tem uma primeira experiência. Não sei se vocês já repararam, tem aquela empresa, a Conlub é muito grande, Clean Ambiental. São os caminhões que também coletam lixo, eles são brancos e verdes. É uma empresa, parece terceirizada pela prefeitura, para complementar a coleta de lixo, os caminhões são elétricos. É uma experiência de uma empresa chinesa com esses caminhões. Tem uma outra prefeitura do interior do país, acho que é São Paulo, não sei se Minas tem uma outra, não são muitas cidades, são bem poucas no Brasil, que fazem essa experiência também com coleta de lixo, né? Mas são caminhões de 2 eixos ou no máximo 3, e só um módulo, não tem carreta, né? Chamados truques, né? Então, para experimentar isso em termos de carga rodoviária, caminhões, né? As ferrovias, agora, tem aquela Norte-Sul, que o Sarney começou, parece que vai ser tocada já nos próximos anos, e agora está indo a passos largos a construção da Transnordestina. Se vocês verem ali um T maiúsculo de cabeça para baixo, pega 3 estados do Nordeste. Pega todo o Ceará, de norte a sul, pega a emenda Ceará, oeste de Pernambuco até o leste, com outro porto importante, no norte do Ceará, o Pecém, e no litoral de Pernambuco é o Suape. São 2 portos importantíssimos e grandes, bem grandes e modernos. E a outra parte do T de cabeça para baixo vai para o Piauí, pega o centro-sul do Piauí, quase chega ao Maranhão, né? Num outro município, Martim, alguma coisa, 2 nomes, é até desconhecido para mim, agora que eu vim ver, é o extremo dessa linha. Então, faz um T, né? Integrando esses 3 estados do Nordeste. A ideia aí é o quê? Cada vez mais vir a se ampliar esse transporte de carga bem mais barato do que o rodoviário, e ali, talvez podendo fazer uma transmutação não para o óleo combustível, mas para uma outra forma de energia que venha puxar
esses veículos de enorme tonelagem de carga, né? Porque, de modo geral, trabalha muito com grãos ou com minérios, que é mais pesado ainda que grãos, mesmo tendo esses grandes volumes em muitos vagões, né? Então, a gente tem que associar a questão da necessidade de crescimento econômico, desse dinamismo todo que nós vivemos agora, nesses 3 anos, esse mandato desenvolvimentista, com a expansão, o incremento das novas formas de gerar energia com sustentabilidade. Eu vejo muito assim essa integração. Não dá para ser diferente, senão a gente fica à margem de um bom crescimento econômico. Aí faço lembrar a vocês uma outra coisa, para encerrar minha fala, dar a palavra a vocês também. A China, vocês talvez tenham uma lembrança com a idade de vocês, tem uns 12 ou 15 anos, muito antes da Covid, as pessoas lá usavam máscara durante o dia, saindo para ir ao trabalho e voltando. Porque o tempo estava bom, mas próximo ali à superfície estava como se fosse um tempo nublado, a atmosfera escurecida de poluição dessas grandes cidades. Lá eles têm mais de 20 cidades grandes, cada uma com 20 milhões de habitantes. Se você multiplicar aí, dá 20 vezes 20, 400, né? Então, isso aí, 400 milhões de pessoas morando nessas grandes cidades. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, é a faixa leste, mais perto do litoral, onde tudo está muito concentrado na China. Então, a China, até quando dava aula para o 9º ano, eu explicava muito a eles, a parte de Ásia, digo, olha, a China são 2 gigantes regiões. O leste é tudo mais urbano, tem a parte agrária também, mas tudo mais em termos de grandes rios. A Três Gargantas já é considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Estão construindo agora uma maior que Três Gargantas, maior ainda. E lá tem dois rios muito conhecidos, o Huanghe-ho e o Yangtze-Kiang, que é o amarelo e o azul. Aí tem os grandes mananciais de água, que vêm da parte central, né, aonde esses rios nascem um pouco mais para o oeste, e depois vão descendo o relevo até o deságue lá no Pacífico. Então, é na grande parte leste onde tudo acontece em termos de concentração populacional, de grandes cidades, de grande industrialização, e era grande poluição. A China está fazendo tudo o inverso na atualidade. Eles são tão gigantes que eles já lá, parece um número assustador, mas eles já formam por ano, se não me engano esse dado está correto, 8 milhões de engenheiros por ano. Então não é à toa que tornou-se um dos países encostado no maior deles, que são os Estados Unidos, que anda assim capengando com a questão das suas contas públicas, né? E a China não. A China agora se volta muito para estruturar também o oeste, em termos de vias, em termos de hospedagens, em termos de acessibilidade, daqui a pouco esticar para lá construções de ferrovias para acessar o coração da Ásia, que é o Cazaquistão, um grande país ali bem no centro interiorano, e os outros estão, o Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão. E por que estão? Esse finalzinho não parece nada uma associação com os países muçulmanos, né? Então, o Paquistão, o Afeganistão são largamente muçulmanos, a Índia não. E a questão da Caxemira é uma questão de conflito ali entre os dois países, o Paquistão e a Índia, né? Mas, enfim, estou dizendo assim porque o oeste é totalmente diferente, o clima, a questão da água, é o semiárido, é o desértico, é o sopé do Himalaia, né? O complexo montanhoso mais alto do mundo. Então, ali onde você tem, inclusive, os uigures, a etnia minoritária em relação à etnia Han, que é a majoritária do mundo, e as coisas se estruturam em termos de novas estradas, e até uma das rotas da seda para atingir esses países centrais e chegar até a Europa Oriental, se articular até com a Europa Ocidental. É uma rotas de comércio para dinamizar todo, mais e mais ainda a questão econômica da Ásia. Bom, deixa eu encerrar aqui e colocar o seguinte.
Então, hoje não se vê mais nas grandes cidades lá na China, essas grandes cidades do leste que eu falei, o problema ambiental tão rigoroso como era das pessoas de manhã saírem com máscara e passar o dia inteiro com máscara, porque o ar estava ficando insuportável, difícil de se viver nesses locais. Hoje você já tem um ar respirável nas grandes cidades. Quer dizer, evolução de que eles estão combinando bem a sustentabilidade, a depuração ambiental e a busca disso tudo. Um jornalista brasileiro, internacionalista, que lê muitos livros e viaja trabalhando, está sempre mandando informações para o Brasil, ele é brasileiro, Pepe Escobar, o Marcos conhece, né, Marcos? Ele agora está lá na China direto. E ele faz menção a tudo isso, né? O quanto o Oeste está sendo cada vez mais dinamizado para interligar-se melhor com o Oeste, com o Leste, e as pessoas viajarem mais, conhecerem mais os próprios chineses, para que eles também dê valor a essa parte do seu país. Tá? Vou passar para vocês também tocarem uma bola aí, e aí interajam entre vocês três, né? O Jamil, se quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para nós, fique à vontade, tá, Jamil? Tá bom? E aí bata uma bola, como eu sugeri também. Ou coloquem alguma coisa que não tenham lembrado e agora é adequado o ambiente, a proposta do aulão, Tá. né? Tá bom? Beleza? Fique à vontade. Não, então, só algumas coisas aqui que eu anotei conforme vocês foram falando, né? O professor Marcos falou da sustentabilidade, né? Que é muito falado, mas que na prática nem sempre existe uma preocupação em realmente trazer sustentabilidade. Ela virou uma marca, né? Então, se vende a roupa da reciclagem, a roupa da sustentabilidade e se consome mais ainda de uma pseudo sustentabilidade, né? E aí uma coisa assim que a informação assim, eu vi isso nos cursos assim que eu faço assim livres, né? E aí a água que a gente consome tem nanoplástico. Quer dizer, por mais que o processo de água passe por toda a limpeza e tudo mais, ficam partículas de nanoplástico nessa água que a gente está consumindo. E aí, por quê? Pelo excesso da poluição. E aí, isso assusta, né? Porque o que isso vai fazer no nosso organismo a longo prazo? Não sei. Então, assim, a gente chegou num ponto acho que de poluição, que eu quis dizer, né, ambiental, que você não consegue mais, você não consegue tirar essas nanopartículas de plástico da água. Uma outra questão também, né, a gente fala muito da sustentabilidade, mas o consumismo exacerbado, né, muitas calça jeans, eu não lembro exatamente quantos litros de água se usa para fazer, mas eu sei que é muito, e todas as roupas que são descartadas são mandadas para um país na África, se eu não me engano, para ser reutilizadas, que eles falam upcycle, né? Que eles querem reciclar aquela roupa. Então, assim, a gente tem um paradoxo aí, né? Por um lado, falando que tem que ser sustentável e por outro, tendo isso. Uma questão também, assim, do carro elétrico, o professor Ortiz falou, né? Veio essa coisa do carro movido a bateria, que ele seria mais sustentável, não gastaria gasolina, só que a gente está tentando procurar uma solução, mas a gente também cria um outro problema, porque essa bateria desse carro, quando essa bateria acabar a sua vida útil, o que vai ser feito com essa bateria? Essa bateria vai ser jogada no meio ambiente? Porque ali dentro tem uma questão química, né? É igual a bateria de um celular. Então, às vezes, tentam se criar outras soluções e acabam criando outros problemas, talvez que vão ser até maiores, né? Então, a questão da consciência também. Será que isso realmente vai ser? E os países subdesenvolvidos, até chegar todo mundo ter carro elétrico, movido a bateria, no interior do Brasil, né? Como que isso vai ser feito? Outra coisa também, a gente estava falando de governos desenvolvimentistas, né? E assim, por exemplo, a gente teve a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro, a gente teve a privatização da Sebrasp, que eu acho que é a equivalente a SEDAI em São Paulo. Como que uma empresa de água, água é a fonte essencial da vida, como que isso dá prejuízo? Ninguém vive sem água. Então, não tem como falar que uma empresa pública que
que administra a água, a fonte da nossa vida, né? Então é você pegar uma joia e entregar na mão das pessoas, assim. E outra questão também, ainda relacionada à sustentabilidade, que eu acho que é a conscientização do indivíduo, né, nessa questão. E aí eu levo para os meus alunos, né? Às vezes eu quero falar de educação financeira com eles em sala de aula, aí eu perguntei, quanto vocês pagam de água? Quanto vocês pagam de luz? Ele, eu não pago água, eu não pago luz, porque mora na comunidade. Ok, tudo bem. Mas aí, a questão não é essa que eu levo para eles. A questão é a seguinte, eu não pago luz, então eu vou deixar o ar-condicionado ligado 24 horas sem parar. Mesmo que eu esteja na sala, eu deixo o ar-condicionado ligado no quarto, eu deixo a luz ligada nos outros cômodos. Então, o que eu tento levantar para eles, que eu acho que é também uma coisa que a gente tem que trazer para si, eu quero fazer eu quero desenvolver a sustentabilidade, mas a minha consciência com a natureza, por mais que eu não pague essa conta de luz diretamente, mas eu estou consumindo questão natural, eu estou consumindo água, eu estou consumindo uma coisa que é essencial para a nossa vida, né? Então a gente tem a consciência. Outra coisa também, o professor falou da Columbi, né? Eu não vejo, a gente fala muito, né, de reciclagem, mas eu não vejo um movimento político assim, aqui você deixa o seu vidro, o seu plástico, e a gente não tem muito esse movimento, eu acho ainda, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu não vejo muito isso. Às vezes em algumas cidades do interior sim, mas na capital não, né? Agora há pouco tempo eu descobri que a Light, que é a empresa, né, de luz do Rio, ela dá desconto na conta de luz. Se você levar em certos postos daqui da cidade, plástico, garrafa, então eu comecei a fazer isso, porque eu não tinha esse hábito. Então, não vou resolver o planeta, não vou resolver o problema, mas estou tentando minimizar. E ao mesmo tempo também faço isso para outras pessoas, para os alunos também, porque é uma maneira de tentar ajudar um pouco, né? Um dos polos é ali em Botafogo, fica perto da Cobal, atrás da Cobal, né? Uma coisa também que a gente levantou, que a gente falou aqui, né? Nós aqui somos de disciplinas diferentes, a importância de interligar, de falar entre si, e se a gente voltar no passado, né, na história da educação, do conhecimento, antigamente as pessoas, os estudiosos, quando o conhecimento não era acessível a todos, a gente tinha assim, fulano é astrônomo, filósofo e advogado. Fulano é biólogo, astrônomo, filósofo e matemático. E hoje não, hoje a pessoa tem que ser uma coisa só. E na verdade não é assim, o conhecimento ele não é estanque, o conhecimento ele está todo interligado. É claro que às vezes a gente estuda determinada área separadamente para entender aquela situação, porque se você quiser também entender tudo de uma vez você vai se enrolar, mas o conhecimento é interligado, não existe isso, né? Eu conheci uma professora que ela tinha, ela atuou em 4 áreas ela era advogada, astrônoma, professora de português e física, e ela falava, como é que é? Que é espécie é para inseto, e eu não sou um inseto, para ser espécie, né? Porque a gente fica falando, né, que tem que se especificar numa área só. E a importância, como que a gente consegue enriquecer o nosso conhecimento quando a gente interliga. Outra coisa também sobre as rodovias, né, que a gente foi falado, como que se a gente tivesse trios, né, interligando as cargas, trios levando pessoas, né, transporte de pessoas, como que a gente economizaria e teria um impacto menor no meio ambiente. Acredito que teve uma época que teve um trem que ligava Rio, São Paulo, esse trem foi desfeito, quer dizer, por quê? Por interesses de criar rodovias, de empresas, né, em detrimento disso, mas se voltasse a isso a gente teria uma melhora nessa questão da sustentabilidade, né? Outra questão também, assim, ainda sobre esse assunto, né? Porque a gente às vezes tem países que poluem muito e aí a gente tem essa ideia da venda do carbono, de venda de oxigênio, para um país desenvolver, porque o outro já desenvolveu. Então, quer dizer, você vê que fica uma briga de interesses pessoais, né?
e não uma tentativa de um pensamento maior, comum para essa questão. Então, como é difícil você chegar num consenso, né, em relação a isso. É importante o desenvolvimento, mas a gente também, se toda hora ficar comprando roupa, eu tenho que ter o celular do ano, isso não se sustenta, né? Acho que era isso que eu queria falar, porque foram algumas coisas assim que eu fui anotando aqui, do que vocês foram falando, para fazer os comentários aí. Talvez Quer falar, Mariana? Quer começar, ou Marcos? Pode começar. É bem rápido, assim, muito obrigado pelos comentários. Eu vou começar aqui muito rapidamente falando do comentário do professor Ortiz, até para melhorar a minha abordagem, porque você tem razão, assim, a ideia de exploração da margem equatorial, por exemplo, com estudos de impacto ambiental, são estudos cientificamente referendados, de modo que esses estudos indicam que aquela região pode ser explorada com o mínimo de impacto possível. Isso está correto, mas e aí isso talvez não tenha ficado claro, né, na minha apresentação, que é para eu melhorar, é justamente a ideia de que esse é um discurso possível. Tem outros. O que eu queria apontar era mais ou menos isso, de que a ideia de desenvolvimento sustentável ele vai abrigar diferentes discursos. Esse, por exemplo, é um discurso válido. Em compensação, outras pessoas vão questionar, dizendo que, na realidade, o que seria desenvolvimento sustentável seria deixar de investir nesse tipo específico de exploração e entrar na ideia de transição energética. Não, a gente não precisa explorar mais bacias de petróleo, a gente precisa construir um movimento de transição energética no país, e aí isso aí implicaria, por exemplo, fazer a troca, como a professora Vanessa falou, do transporte rodoviário para o transporte de trilhos. E isso envolve todo um conjunto de decisões políticas que envolvem grupos que têm interesses diferentes. E aí, no final das contas, a gente tem diversos discursos que são sobre a questão de um desenvolvimento sustentável, mas que eles entram em conflito. E aí acho que era essa contradição que eu queria mostrar, assim, de que é um discurso que ele tem várias possibilidades. No final das contas, o objetivo final é tentar produzir o melhor de qualidade de vida possível, com o menor impacto ambiental possível, mas grupos distintos vão trazer, digamos assim, soluções distintas, e o poder que esses grupos exercem dentro do Estado, os movimentos sociais, é o que vai mais ou menos definir o que vai acontecer ou não. Um outro comentário que eu queria fazer, que eu achei legal, que a professora Vanessa fez, foi a questão das roupas, né, que vão para a África, serem descartadas na África. E tem a ver com aquilo que eu falei com relação ao progresso, né, entre aspas, e desenvolvimento em um lugar, enquanto outros lugares do planeta vão se tornando lixões, vão se tornando depósitos daquilo que a gente não quer. Aqui no Brasil mesmo, e na América Latina, a gente recebe lixo de países da Europa. Então, esse desenvolvimento desigual acaba produzindo essas situações. E uma coisa que a professora Mariana falou, que eu esqueci de comentar e que eu acho importante, e que também tem a ver com o comentário que a Vanessa fez, com relação à ideia de uma educação climática. É inevitável que a gente consiga... que a gente vai ser obrigado a produzir uma padronização, alguma maneira de fazer com que todo mundo tenha acesso a uma educação climática, ou uma educação voltada para a sustentabilidade, porque existe essa questão da responsabilidade. A gente sabe que são as grandes empresas, as grandes indústrias que são os maiores poluidores, mas a gente também precisa criar uma conscientização nos indivíduos sobre o papel deles, o impacto deles, e aí vai exigir da gente se preparar, da mesma maneira que hoje em dia, essa é uma crença que eu tenho, todo mundo vai, em algum momento, vai precisar aprender linguagem de programação, porque está se tornando inevitável, por causa da inteligência artificial e outras tecnologias que estão chegando. As mudanças climáticas vão obrigar a sociedade a educar os indivíduos para uma postura, digamos assim, positiva, né? Uma postura climática positiva, de reduzir o seu próprio impacto. Hoje em dia a gente tem sites aí onde a gente pode entrar e fazer uma medição do quanto de carbono a gente emite e qual é a nossa pegada de carbono, qual é o nosso impacto
a partir dos nossos hábitos, né? Quanto de ônibus você pega para ir para o trabalho? Ou não, eu não vou para o trabalho de ônibus, eu vou de bicicleta. Então você está emitindo menos carbono, e aí você vai ter uma noção da sua pegada de carbono. Transformar isso num processo generalizado, das pessoas se educarem no sentido de impacto. E por fim, a professora Vanessa falou de uma coisa que é as empresas que se vendem como sustentáveis, mas que na verdade não são. Isso já é tipificado, né? Tem o crime que chama de crime de greenwashing, que é a ideia de que você se vende como sustentável para atrair os clientes, porque hoje em dia a população está muito ligada nisso, em consumir coisas de empresas que sejam ambientalmente responsáveis e tudo mais, mas que na realidade essas empresas não têm práticas sustentáveis, elas só usam esse selo para tentar alcançar um público maior, conseguir vender mais, e isso é crime, né? Agora a gente tem a obrigatoriedade, a partir do ano que vem, das empresas publicarem seus relatórios de sustentabilidade, dizendo o que elas, qual é o impacto delas no meio ambiente e quais são as ações que elas estão tomando para mitigar, o que pode dar para elas o selo, né, de poder se colocar no mercado como uma empresa sustentável. Mas justamente as empresas que fazem isso sem realmente ter uma ação eficaz, uma ação efetiva, elas estão cometendo crime, e esse crime já tem até um nome, né, que é o crime de greenwashing. Era isso. Muito obrigado aí pelos comentários. Bom, posso dar uma palhinha então? Por favor. Eu estou distante da tela um pouquinho, tá? Para ficar mais descansando aqui a mão, o braço, etc. Agora estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo bem? Tá. Eu prefiro logo resolver aqui duas questões da Vanessa, depois chegar a essas que você colocou aí. Do meio por último, tá? Da sua fala, Marcos. Vanessa, colocar duas questões. Uma foi acho que a primeira e outra foi talvez a penúltima. Eu falei que você fez umas 10, mas não é uma crítica, não, porque você anotou. Agora que eu anotei aqui algumas coisas, para não perder. Na realidade, já são 10h25. A Vanessa tem aquela aula que eu chamo de corujão, vai até às 11 da noite. A Jamile participa. Não sei, eu não tenho nada aí como até às 11. Eu estou animado. Fiquei animado a partir de 8 horas. Se vocês não estão muito cansados, Marcos não parece muito cansado, Mariana parece um pouquinho mais, né? Mas se precisar, pede arrego, a gente vai concluir em 5 a 10 minutos, para não ficar até 11 horas. Eu queria fazer dois comentários primeiro para a Vanessa. A questão da nano, Vanessa, na realidade, se a gente faz constantemente no supermercado, a gente percebe que quase tudo é embalado a plástico. Não tem como a gente fugir muito de tudo que a gente ingere, ou líquido ou sólido, está friccionando a embalagem e partículas entrar no nosso organismo. Isso é o que não dá para a gente fugir. É inevitável. Então a gente não pode ficar pensando muito nisso, senão a gente nem vive. Se a gente vai pegar câncer por conta disso ou não, não se sabe. Entendeu? É um questionamento radical. Mas eu, como sou professor, eu lido muito, na atualidade, era um grupo bem maior, como nós éramos graduandos já professores de poucos anos. A gente frequentava muito. A gente se reunia pelo menos uma vez por mês, a cada 2 meses. Que comida a gente vai fazer hoje, o sábado, de modo geral? Tal comida. Tinha sempre 1 ou 2 lá que faziam bem. Ia para uma casa grande, de um casal, e aí fazíamos a comida, tomávamos uma cerveja boa, íamos bastante, carnaválamos bastante, e a gente se divertia, se revia. Isso no final da graduação e após logo a graduação. Esse pessoal está mais disperso hoje. Só 2 eu encontro mais. Um amigo que você não conhece, que foi da graduação, o outro é um amigo professor, que é o professor Nelson, geografia também. E a gente conversa muita coisa, tanto de formação, acompanhar, se atualizar até hoje, né? Um se tornou técnico de enfermagem, o amigo João, e o outro é o Nelson, está aí nessa trajetória conosco. A gente fala muito de várias coisas, a gente falou recentemente sobre isso. Se a gente ficar pensando muito no nano, a gente está ingerindo isso todo dia, porque a gente compra essas coisas todas. Tira do saquinho, vai cozinhar o feijão, arroz, o macarrão, que seja, né? Estou citando só 3, mas também o açúcar, que vem de plástico. Diz que a Tetra Pak, a embalagem do leite, daquele leite caixinhas, também é condenável em termos de poluição do nosso organismo, e aí? Né? São fragmentos em termos de medidas mínimas. Você, matemática, você sabe disso. Nano é abaixo do mini, né? Microns, né?
Então, é questão da gente não ligar muito para isso. A gente tem que estar sempre acompanhando e ver quais são as novidades. Tá, e a reciclagem? Reciclagem é um processo, ou seja, países mais avançados vão pegar o Japão. As pessoas lavam as embalagens e aí bota numa coleta de reciclagem, todos os domicílios. Então, aquilo já são caminhões especiais que coletam esse tipo de lixo, que o outro caminhão vai coletar o orgânico. Lá no Japão, eu vi recentemente, acho que foi no Instagram, aí, assim, caminhões do lixo todo dia, quando acaba a coleta, eles jogam lá o lixo, onde tem que processar o orgânico reciclável para as indústrias, e aí eles lavam muito bem, o caminhão sai limpinho para a próxima coleta no dia seguinte. É tudo muito limpo, a população limpa, as instituições limpam, tudo que usam, fica tudo direitinho, funcionando. Por isso, quando você vai nesses países, nas suas cidades, tudo você fica impressionado com a limpeza, né? Agora, você tem que ter duas coisas, que é a educação para a população também nessa parte do ambiente comum, coletivo, as ruas, por exemplo, as praças, quanto às instituições, né? E aí passa, Marcos, por uma coisa que você falou. E aí eu vou levar, assim, só fechando então com essa reciclagem. A reciclagem é processual, ou seja, os caminhões têm que ter, preferência dois, para um fazer coletas do orgânico, o outro do reciclagem, as embalagens. As pessoas têm também que limpar um pouquinho mais essas embalagens, deixar sem gordura, sem resíduo alimentar, para poder, na coleta, já ir parcialmente limpo para o processo de reciclagem. Hoje tem usinas e até empresas que trabalham com isso, mas é bem pouco no país. Teria que aumentar muito mais. Tem esses locais que os catadores de lixo levam as latinhas, os vidros, os tetrapacks para ambientes de coleta na cidade do Rio de Janeiro. Mas não é, me parece, que em números suficientes. Daí tem avançado pouco, tem avançado em outro governo, municipal, mesmo federal, né? Mas não avança o suficiente em relação à demanda que isso exige. E como são etapas de produção, até da reciclagem, até voltar a ser novas coisas para a gente poder embalar, né? São etapas que têm que estar melhor articuladas, fazendo esse giro total. Saiu do consumidor, virou lixo, vai para essa primeira triagem de reciclagem, vai para uma indústria que vai fazer daquilo uma nova embalagem, até receber novos produtos, ser lacrado e vem para nós de novo para a gente comprar de novo no supermercado, já com outras embalagens. Se for de mantimento, agora volta para sabão em pó, ou para produto líquido detergente, né? Ou para desinfetante, não vejo um problema. Né? Não vai ser mais ingerido. Vai virar outros produtos que se usam também em casa, que são necessários. Né? Ou um produto para limpar o carro, um shampoo de automóvel, por exemplo, né? Coisas assim. Né? Então, é um processo que não está completo no nosso país. Em outros países já está completo. Tá bom, Vanessa? E aí, Marcos, fazendo uma relação com o que você falou, são os processos assim. A política ela precisa de interação, no caso da República. Vamos pegar o exemplo do nosso país. Os municipais, 5.500 municípios no país aproximadamente, é mais do que isso um pouquinho, as 27 unidades federativas de estados e o Distrito Federal, mais uma, 27ª, e o federal. Se o federal faz, mas vários estados não fazem, o outro faz, ou o município, certos municípios fazem, então fica tudo encadeado. Mas essa cadeia não está completa em todo o país. E 5.500 são muitos municípios. Daria para fazer, sim, se tivessem vontade política. Aí a gente vê o seguinte, vamos ver os dois grandes contrastes. O dinheiro que tinha lá no outro governo é praticamente o que tem cá, o de cá utilizou, se arrecada até mais. Que tudo é mais bem ajustado em termos de contas. Eu falava para a Mariana esses dias, o atual ministro da Economia tem 3 formações diferentes. Aí, Vanessa, cruzando as formações diferenciadas, como isso se completa. Fernando Haddad, a graduação é de Direito, o mestrado é de Economia e o nível superior de Filosofia, o doutorado. Ele é professor da USP, licenciado. Então, ele tem 3 formações, todas na área social, Direito, Economia, Filosofia.
Isso fez com que ele fosse um dos melhores administradores da maior cidade do país. O prefeito de São Paulo, um mandato. Mas ele otimizou as contas de São Paulo. Tinha muita dívida. Ele reduziu ao máximo que ele pôde as dívidas em 4 anos. E colocou várias coisas para funcionar. Até lá, às vezes, expresso dos ônibus articulados, ele que implantou lá. Foi um bom negócio. Melhorou o sistema de unidade de saúde pública, sistema escolar municipal, coisas assim, várias, né? Então, o dinheiro no federal que tinha lá tinha certos destinos, inclusive até coisas implicadas. Como vai estar o termo do dinheiro público, orçamento secreto. Complicado isso. Esconder o quê? Alguma coisa que é pública? É verba pública, né? Bom, agora, como é que você vê várias coisas acontecendo, sendo feitas, né? Quer dizer, surgindo, sendo viabilizadas, funcionando, o país crescendo, várias coisas se resolvendo, né? Até na área de saúde, que é uma área cara. E aí, Marcos, a questão, por exemplo, de certos remédios, certas vacinas, pesquisa 8, 10, 12 anos, para depois chegar a uma vacina eficaz para certo tipo de doenças difíceis de se curar, né? Quer dizer, se você pegar 12 anos, 3 mandatos, se não tem sequência, já quebra aquele financiamento daquela pesquisa, né? E aí vamos colocar 2 contrastes no mundo para fechar minha fala. Na China, hoje, já se fala que é um país que se tem um socialismo de mercado, que lá, inclusive, tem grandes empresas privadas chinesas, de chineses. Esses caras investem pesado lá, nas regras que o governo diz. Aqui está legal, aqui não está, não vamos fazer assim, vamos fazer essa. Ou como são pessoas que nasceram lá, se tornaram adolescentes, jovens, adultos, né? Os pais já tinham negócio, eles ampliaram os negócios, já sabem como é que é o esquema. Porque não tem muita oscilação, porque lá tem um campo de partidos. Não é só um partido, não. São 8 congregados numa coligação de 8 partidos. Eles governam o país. Tomam decisões. Quem vai lá, jornalistas brasileiros, passam uma temporada lá, uma semana, 2, volta, diz assim, aquilo lá não é um socialismo, já virou um socialismo de mercado. Então, o comércio cresceu muito com o mundo todo. E empresários estrangeiros podem ir para lá investir. Vou inverter esse nome? E o capitalismo social? Será que é possível? O Brasil, o que não é um capitalismo? Você não vê o quê? Esses governos fazendo investimentos na área social. E a coisa começando a dar certo andar. Quando o próprio Haddad era, no outro mandato, ministro da Educação, o presidente daquela época, atual, ele dobrou os campus no Brasil, das universidades federais. Dobrou. Capitalista social. Bom, não é nada absurdo. Vamos pegar um mais capitalista que ele, Lacerda. Governou aqui a cidade do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara. Né? De 60 a 75 foi estado da Guanabara, estado-cidade. Eu conheci um ex-secretário estadual de educação dele, do estado da Guanabara. Ele precisava aumentar, o governador Lacerda, as vagas na rede estadual de ensino, que hoje é municipal. Como é que ele ia fazer? Ele não sabia. Aquele secretário era tão ativo quanto o Lacerda, que acordava de madrugada e ficava pensando nas coisas para você logo para valer, para funcionar no dia seguinte de trabalho. 4h30 da manhã já estava acordado. Esse secretário era também muito ativo, hiperativo. Aí ele falou assim, um dia ele chegou lá bem cedo e falou assim, governador, tem a solução. Vamos pegar as escolas, elas funcionam em 2 turnos, escolas municipais, estaduais, naquela, estado da Guanabara. Vamos fazer o 3º turno, a gente aumenta em 50%. Como? Fácil. Matematicamente, matemática simples. Olha, começa às 7, vai até 10h30, 3h30. De 10h30, aí sai aquela turma, aquelas turmas daquelas salas, vão embora, né? Aí já entra 10h30, outras turmas nas mesmas salas.
Aí fica até 2 horas, mais 3 horas e meia. Depois já entra o terceiro turno, ele terminou o segundo. Vai de 2 até as 5h30, mais 3 horas e meia, pronto. O dia inteiro, você vai ter 3 turnos ao invés de 2. Isso aumentou em 50% as vagas em toda a rede. O Lacerda deu 3.000 voltas só gargalhando, felicitando a grande decisão daquele secretário de Educação por uma conta simples de matemática. Agora, 50% a mais de vagas na rede. Uma rede que já era grande, hoje tem mais de 1.600 unidades escolares na rede. A população também cresceu. Né? Isso daí foi nos anos 60, 60, 65. Né? Agora a gente já tem aí 35 com 25, 60 anos se passaram, né? Após final do governo dele lá. Tá certo? Então, só para a gente ver aí, quer dizer, o cara pensava de forma capitalista, sim, mas ele queria fazer alguns benefícios sociais, primeiro, para resolver problemas da população, e ele também ficar bem politicamente no ranking lá do eleitorado. Normal isso. Qualquer política é isso. Né? Ou ele fazer o seu sucessor, ou sucessora, né? E por aí vai. Tá certo? Só para a gente pensar nisso que você falou aí, bem, uma dessas últimas falas, né? Quer dizer, o capitalismo não pode ser visto na sua pureza, nem o socialismo na sua pureza. Senão a gente não avança em nenhum lugar no mundo, para nenhum lugar no mundo ou em nenhum lugar no mundo. E eu, assim, hoje a Ásia está sendo muito discutida. O nosso presidente está lá na Indonésia, acho que amanhã vai para a Malásia, e depois vai para a ASEAN, que é um bloco agora do Sudeste Asiático, envolvendo esses dois do Sul, mas também ali encostado no Sudeste, com a China, que é um bloco que lá existe regional de grande dinamismo econômico naquela parte do mundo. A Ásia está com a bola cheia. 2 grandes do sul global, né, dessa multilateralidade, não sei se fala mais de polaridade, mas lateralidade, o gigante que é a Rússia, maior do mundo territorialmente, e a própria China é um dos maiores e um dos maiores em economia, encostado lá no primeiro lugar. Mas, assim, a África já dá passos, mas eu acho que se conhece ainda pouco da África. A gente tem que avançar mais, abrir mais os olhos, buscar mais informações, discutir mais a África. Tá? Enfim, é isso, a questão do capitalismo social. É possível avançar, sim. Né? Tá certo? Nem tudo tem que ser pensado revolucionariamente, mas em termos de boas reformas. Né? No início dos anos 60, se falou nas reformas de base. A que se manteve até hoje foi a reforma agrária, que avançou dos anos 80 para cá. Eu falei no MPA, estou falando agora do MST, que os dois comungam ação, né? Inclusive educação no campo. Tá certo? Enfim, se coloquem se quiserem, para a gente daqui a pouco arrematar, já são 10h40. Na verdade, eu levantei a mão, mas era mais para informar que eu realmente estava com o horário já também estourando, mas eu gostaria de fazer alguns comentários, sim. Primeiro, parabenizar o professor Marcos pela apresentação. Gostei muito da exposição que você fez, dos pensamentos, enfim, das ideias expostas. Sobre o que a gente tem conversado aqui, eu acho que, de fato, interdisciplinaridade nesse momento é a única saída para pensar em soluções possíveis, porque realmente uma única área não dá conta de pensar nesses detalhes e avançar de fato. Uma outra coisa que eu gostaria também de compartilhar é um dos principais artifícios legislativos no Brasil no sentido de proteção ambiental, que é o artigo da Constituição Federal 225, né? E eu ia até compartilhar aqui no chat mesmo, só para mostrar essa coisa que você levantou, professor Marcos, durante a sua apresentação, da interferência, né, da influência dos direitos humanos para pensar a nossa Constituição. E uma coisa muito interessante é que nesse artigo já se prevê, por exemplo, a preservação de agora e do futuro.
Eu acho que isso a gente tem que sempre colocar em mente, né? Não é só sobre a gente ou sobre o nosso bem-estar agora, eu acho que é pensar também nas gerações futuras e levando em consideração mudanças climáticas, uma geração futura bem breve, assim, bem imediata, que a gente precisa considerar. Sobre outros detalhes, por exemplo, alguns estudos já apontam que nanoplástico também tem interferências no desenvolvimento humano, cognitivo, endócrino, né? Então, no sentido hormonal. Já se foi observado microplásticos em leite materno. Então, é um problema que, infelizmente, devido a essa falta de tecnologia atual para tratamento e remoção dessas partículas, a gente consome isso através do que a gente bebe na água potável. Então, realmente, são questões que a ciência tem começado a se debruçar agora e a pensar possibilidades de solução. Mas são assuntos ainda emergentes e incipientes, né? E a única pontuação que eu ia fazer sobre a Foz do Amazonas, que eu acho que foi um tema pertinente na fala de muitos, né, de todos, na verdade, e é um tema super atual que provavelmente pode permear também a prova, é que a gente não conhece o que tem lá em nível de espécies. Então, perder o que não se conhece, a gente também não conhece qual é o nível de problemática que isso pode trazer, né, de impactos. Apesar de ter, né, documentos ali por órgãos ambientais enfim, pessoas super capacitadas para escrever e redigir isso, passar por N, né, instâncias, mas a gente não pode priorizar só os interesses econômicos nesse caso, a gente precisa pensar nos interesses ambientais e sociais, e, enfim, eu gostaria de levantar só essa bola para a gente refletir quando pensar nesse tema, né? E provavelmente vai ser discutido na COP30, sem dúvidas, assim. Mas o mais era isso que eu gostaria de pontuar, agradecer a oportunidade de discutir esse tema mais uma vez e as ótimas ideias que a gente teve a oportunidade aqui de discutir. Mas eu peço desculpas por enfim, ter interrompido a discussão, o fluxo de ideias, porque amanhã eu tenho aula super cedo e aí, enfim, toda essa questão, né, da pós. Mas, enfim, era isso que a minha contribuição era nesse sentido, né? Estou vendo que a gente está perto da fala final, pelo menos que o tempo está contando 13 minutos só temos, né? Sim. Em primeiro lugar, eu adorei a participação de vocês, tá? Mariana já tem interagido mais em termos de conteúdo, de trocar uma outra figurinha, né? Marcos, mais ou menos, mas o Marcos também foi uma boa revelação. Mariana também é expoente. E Vanessa igualmente, né? Vanessa, gostei de você persistir em fazer a apresentação. A Vanessa quis participar sempre de todo o processo, né? E assim, a Mariana agora pontuou no início da sua fala de o quanto foi importante o aulão, né? Quer dizer, a gente avançou um pouco em termos de tempo regulamentar, digamos assim, de cada etapa, né? E o Leonardo não pôde aparecer, mas acho que a gente bateu uma bola muito boa e acho que todos nós ganhamos e oferecemos aí para a Jamile também o melhor que a gente pôde dar nesse momento aí acordado. Eu fiquei também assim bem agraciado por vocês, quando todos vocês toparam, né? Eu coloquei no colo de vocês, falando da importância, vocês abraçaram, ficaram assim empolgados, bem articulados, vi que vocês estavam trocando figurinhas, construindo juntos aí coletivamente, como foi a proposta, e abraçamos juntos e fizemos bem essa atividade, esse evento, né? E veja aí que a Mariana também gostou e talvez até sugerindo que se faça oportunamente, talvez no ano que vem, certamente, porque está para findar nos próximos meses já, finais, novas rodadas legais, né, bem produtivas para eles, alunos, e para nós também, que aprendemos aqui como parceiros dessas origens, mais nossas formações, nossas disciplinas e graduações, e aí vamos somando uma série de outras reflexões importantes no campo da ciência. Tá bom? Vanessa, quer dar uma palavrinha? Jamile? Um agradecimento, fechamento.
Com certeza. Então, boa noite para todos. Aqui me retiro. Jamile quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Não. Só agradecer. Aproveitou bem? Aproveitei. Gostou do nosso encontro, nosso bate-bola? Gostei. Beleza. Acredito que você tenha aproveitado bem, tá? Uma boa Tá noite bom. para você e para todos os colegas também, professores. Tá? Boa noite. Boa noite. Vocês também, gente. Muito obrigado. Boa noite.